A história se passa no leste da França, no ano de 1645, quando ainda existiam reis, príncipes e princesas. E naquele exato momento acontecia um festival em um reino chamado de Atena. O rei estava sentado na mesa e se deliciava com a comida já servida. Ele lambia até os dedos. O festival era para comemorar as boas colheitas, pois a agricultura ainda era a base da economia daquele reino. Haviam muitos convidados que dançavam no salão de festas e outros que se serviam juntamente com o rei, cujo nome era Atenor, um homem de baixa estatura, gordo, com barbas brancas e grandes, aparentava ter seus 54 anos. Ele era viúvo, sua esposa falecera há 8 anos atrás. Após esse incidente, o rei optou então por ficar viúvo e assim nunca se casou novamente. Por conta disso, ele também era conhecido por ser um rei puritano, porque também, um pouco antes de sua esposa falecer, Atenor se desfez de todas as concubinas que tinha e nunca mais buscou ter contato com mulheres, pelo menos aparentemente. Alguns diziam que ele havia decidido manter o luto pela morte de sua esposa de forma eterna, por amá-la incondicionalmente. Outros já diziam que ele tinha preferência por pessoas do mesmo sexo e que seu casamento era apenas de fachadas. Já outros falavam que por trás de sua abstinência ele era um rei pervertido e pedófilo, que abria mão da companhia de mulheres em prol de abusar de criancinhas. Óbvio que nunca se confirmou nenhuma das hipóteses e se tratavam apenas de especulações por parte dos plebeus. Naquela época havia muitos impostos a serem pagos pela classe mais pobre, então era comum os plebeus e camponeses inventarem uma má fama para os nobres. Porém, seja ele um rei bom para alguns e um mau governante para outros, o que aconteceu naquele festival ficou na memória de muitos. O rei foi envenenado e enquanto comia começou a passar mal. A festa parou e como a ajuda médica da época era precária, o rei Atenor morreu em poucos minutos, agonizando e com falta de ar. Foi um infarto fulminante, ocasionado por toxinas contidas em sua bebida. Pelo menos foi isso que revelou o laudo médico de autópsia. A medicina curativa era precária, mas as necrópsias tinham um avanço considerável naquele reino, justamente pelo perigo de envenenamentos, que era a principal forma de matar um desafeto. Após o rei passar mal, uma das criadas foi avisar sua filha mais nova, que estava em seu aposento se arrumando para o festival. Ela se chamava Emily e era uma bela dama de cabelos ruivos, encaracolados e olhos verdes, conhecida pela sua elegância e gestos esmeros. A criada se aproximou da porta de seu quarto e bateu. Logo ela ouviu um entre da princesa. Emily estava de frente para o espelho, terminando de colocar a tiara moldada a ouro e diamantes. Ela, como sempre, estava muito bem vestida e maquiada. Usava um vestido da época cor vinho e seus cabelos longos, ruivos e encaracolados estavam impecavelmente arrumados e brilhosos. Ela viu a criada atrás de si pelo reflexo do espelho e perguntou: "Diga, Josefa, o que você quer? Parece assustada." "Vossa Alteza, não trago boas notícias. Vim avisar que seu pai acaba de falecer." "Meu pai acaba de falecer?" respondeu a princesa Emily, sem nenhuma surpresa no tom de voz. "Oh, que pena! Mas ele já estava velho mesmo, uma hora ia ter que morrer." Naquele instante, a criada, assustada pelo que ouviu, ergueu a cabeça rapidamente e fixou os seus olhos no espelho. Ela pôde ver o sorriso da princesa se refletir. Emily estava feliz. Como assim? Uma filha feliz pela morte do pai? Era mesmo o fim do mundo, pensou a criada, mas optou por ficar em silêncio. "Você já deu seu recado, Josefa. Agora pode ir e avise os outros convidados que eu já estou descendo." Josefa saiu rapidamente do quarto, enquanto que Emily se levantou da penteadeira e resolveu dar um toque final em seu look, borrifando um caríssimo perfume sobre si. Velho babão, já estava mesmo na hora de bater as botas. Ela diz, fria e calma, não reluzindo nenhum sentimento em seus olhos verdes,
e magnificamente destacados pela maquiagem pesada. Enquanto acontecia o festival no palácio, a outra filha do rei estava em um encontro romântico nos verdes e extensos campos floridos do Jardim Real. Ela se chamava Ana, era esbelta, tinha cabelos dourados e olhos âmbares, da cor do mel. E, diferentemente de Emily, ela era uma jovem simples e apaixonada, romântica e gentil. Ela e seu amado conversavam embaixo de uma árvore para se esconder do sol escaldante. Senhor Eduardo, como fico feliz em vê-lo. Agora meus olhos sentem vontade de chorar. Pensei que o senhor estivesse esquecido de mim, pois dessa vez demorou para vir ao meu encontro. Senhorita Ana, perdoe-me pela demora. Eu bem quis vir antes, mas o meu pai estava doente e acamado, e sou eu praticamente que tenho que lidar com os assuntos do meu reino. Mas não é a minha vontade permanecer longe da senhorita por muito tempo. Em breve eu presumo que estaremos casados. Como assim? Perguntou Ana surpresa. Eduardo então se aproximou dela, pegou a sua mão e disse: Eu quero me casar com a senhorita. Quero que se torne minha esposa. Casar? Ana sussurrou emocionada e com um brilho nos olhos. Sim, vou pedi-lo em casamento tão logo meu pai melhore. Ela, já não aguentando de tanta felicidade, abraça Eduardo com muita ternura. Eduardo era o príncipe herdeiro do poderoso reino de Winterville. Ele era branco, de olhos pretos, tão brilhosos que parecia uma pérola negra. Seus cabelos também eram de mesma cor. Eduardo era elegante, de alta estatura e ombros robustos. Emily praticamente desaparecia nos seus braços. Ela sentia muita segurança quando o abraçava. Por sua aparência bela e por ser um príncipe aspirante a rei de um poderoso reino, Eduardo também era um homem solteiro mais cobiçado entre os diversos reinos existentes naquela época. Winterville era poderoso, era próspero, então Eduardo não teve que firmar alianças matrimoniais favoráveis ao seu reino, como aconteciam com outros príncipes. Pelo contrário, sua história de amor com Ana, se contada detalhadamente, parece até um conto de fadas. Ele a conheceu quando visitou pela primeira vez o reino de Atena. Ela estava passeando pelos comércios da cidade e ele também. Ambos se viram e se apaixonaram perdidamente. Porém, enquanto se abraçavam, um criado aparece ao longe vindo na direção deles para dar a triste notícia do falecimento do rei. Ana perdeu o chão quando ficou sabendo. Ela, com um semblante aéreo, caiu sobre seus joelhos na grama verde e colocou as duas mãos sobre o rosto. Em seguida, começou compulsivamente a chorar, mas Eduardo a levantou e a consolou com um abraço. Ana agora chorava nos braços do príncipe. Os dias se passaram e depois do triste acontecimento, chegou o momento do velório. Houve primeiro a cerimônia na igreja e agora o corpo do rei estava sendo velado ao lado da cova para que seus familiares pudessem lhe dar um último adeus. Era comum naquela época cada reino ter um cemitério específico apenas para sepultar seus nobres. O rei seria enterrado ao lado da falecida esposa. Na frente da multidão, a família real estava reunida. Emily se encontrava à esquerda, vestida elegantemente de preto, luvas pretas e um chapéu também de mesma cor, com detalhes em renda que cobria metade de seu rosto. Ela usava um batom vermelho forte e seus olhos sequer estavam empermeados, pois ela não havia derramado uma lágrima sequer. Seus olhos verdes estavam secos e destacados por aquela maquiagem exuberante. Também ali na frente estavam alguns familiares do rei que prestavam-lhe homenagens, e à direita encontrava-se Ana, em prantos de choro, e sendo consolada por Eduardo, que estava ao seu lado. Algumas vezes durante o enterro, Emily sutilmente olhou para a direção da irmã. O rosto do homem que estava ao lado de Ana lhe era familiar. Afinal de contas, era ele o famoso príncipe Eduardo, o herdeiro do poderoso reino de Winterville. Se aquele homem era quem Emily pensava, o que ele estava fazendo ao lado de sua irmã, e ainda por cima consolando como se fossem próximos um do outro? Emily pensava intrigada, enquanto os observava. Porém nisso, um criado se aproximou dela e cochichou água em seu ouvido direito. Depois disso, eles sutilmente se retiraram do velório sem que ninguém percebesse e foram para o quarto de Emily. Vossa Alteza, perdoe-me o incômodo.
mas gostaria de avisar que a emboscada contra seu irmão mais velho acaba de se concretizar. Tomei conhecimento que a carruagem que eu trazia para o enterro do rei sofreu um acidente e caiu em um barranco. Felizmente não houve nenhum sobrevivente. Que notícia maravilhosa você me dá, Henrique. Eu fico imensamente feliz em saber que aquele traste do Juliano morreu. Emily termina de falar sorrindo. Ela havia ordenado a morte de Juliano, seu irmão mais velho, que estava num reino distante por motivos de estudo. Tramou com seu criado sobre a emboscada. Aparentemente, ela almejava se tornar rainha de Atena. Agora, Henrique, só existe uma pessoa no meu caminho, a sonsa da Ana. Ela herdará a coroa quando a notícia da morte do traste chegar até este reino. Vossa Alteza, assim como forjamos a morte do rei e do primogênito dele, podemos forjar a morte de Ana? Responde Henrique. Não, não poderíamos fazer com Ana o que fizemos com os outros vermes. Os planos acerca daquela sonsa terão que mudar. Eu não contava que ela estava de casinho amoroso com o príncipe Eduardo. Como assim, Vossa Alteza? Não estou entendendo nada. Henrique, eu ouvi o rei, aquele verme, antes de morrer, falar a respeito do casamento de Ana com um príncipe poderoso e também anotar as carícias que trocam lá no enterro. É bem provável que eles estejam se cortejando. Se a matarmos agora, nós seremos os principais suspeitos. Sim, neste caso Vossa Alteza tem razão. Mas e agora, Princesa Emily? O que sugere que façamos? Eu ainda não sei, mas vou pensar em alguma coisa. Porém, a princípio vou especular, buscar informações a respeito. Agora eu vou voltar para o enterro. Não quero que nos vejam conversando no meu quarto. Emily então sai do quarto. Henrique era seu fiel criado, um homem místico e misterioso que em um determinado tempo apareceu no reino de Atena e se tornou a pessoa mais próxima e leal à princesa. Chegamos ao fim. Por favor, se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário a respeito do capítulo de hoje, ative o sininho para você receber as próximas notificações dos próximos capítulos. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Fique com Deus.